Graças e paz, queridos. Vocês estão bem? Glórias a Deus. Quero ler um texto com você, para nós falarmos sobre alegria, que está em João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Capítulo 16, a partir do versículo 4. Louvado é o nome de Jesus. A partir do versículo 4, gente, vamos ler comigo? Até o 24, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vai ser necessário. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele que o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso. Que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Um pouco extenso, né? Vamos fazer um ato profético, sim ou não? Então coloque a mão sobre sua cabeça assim e diga: ninguém vai tirar a minha alegria. Agora aponte para o seu irmão e diga para ele: ninguém vai tirar a sua alegria. Amém? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor na medida em que você crê. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus tinha uma preocupação com os discípulos. Porque até os discípulos conhecer Jesus, a alegria dos discípulos estava no trabalho, estava em muitas outras coisas. Agora, a partir do momento em que os discípulos conheceram Jesus, a alegria deles se tornaram Cristo, se tornaram Jesus. Mas está chegando o momento em que Jesus vai morrer.
Está chegando o momento em que ele vai morrer, em que ele vai partir. E Jesus tem uma preocupação agora em fazer com que os discípulos não percam o foco, não percam a fé, não percam a alegria e não percam a esperança. Porque a pessoa que perde a alegria, amados, ele perde a esperança. Sim ou não? A pessoa que perde a alegria, ele perde a esperança, ele fica depressivo. E Jesus, ele tinha essa preocupação de que os discípulos não perdessem a alegria, não perdessem a esperança, não perdessem o foco. Era essa a preocupação de Jesus. Então ele queria consolidar no coração dos discípulos a alegria. Ele queria consolidar. Já conversou com alguém depressivo, com alguém que perdeu alguma coisa? Né? Deixa eu contar 2 histórias para você. Uma vez eu comprei um carro, um Chevette, mas era um carro, gente. Era um Chevette, mas era um carro. Ele estava bonito, pastor. De lata, motor, estofado, ele estava bonito. Era um Chevette, mas era um carro. Quero que você entenda isso. Nós estávamos gostando do carro, ele era muito confortável, era um Chevetinho hatch, ele era muito confortável. Compramos para ir à igreja. Só que na frente da igreja tinha um maledeto, ou uma maledeta, não sabemos quem. Todo dia de culto eu tinha que mandar arrumar o pneu, porque alguém ia lá e furava o pneu do carro. Furava, ia lá de maldade e furava o pneu do carro. Aí um dia, num domingo, saí eu, minha esposa, o Lucas, a Laís, e mais 2 meninas que a gente levava com a gente para o culto. E quando fomos entrar no carro, o pneu murcho. Aí eu disse, vamos até o posto, porque quando não dava tempo de consertar, a gente só enchia no posto e deixava para consertar no outro dia. E saímos com ele devagar até o posto. Chegamos no posto, o camarada falou, não, estamos fechando, não dá, já era 10 horas. Falou, estamos fechando, não dá mais para encher, mas é só encher. Não dá mais, e fechou, não deu para encher. Aí eu fui embora com aquele pneu batendo. E para melhorar, o step também estava furado. Aí fui embora com ele batendo. Encostei, eu perdi a alegria naquele carro. Por causa do pneu. Eu perdi a alegria naquele carro. Eu encostei o carro. Aí ele ficou lá um tempão parado. Até apareceu um rolo, um carro bem mais velho, bem pior, só que estava com um pneu bom. Aí eu troquei. Pensa no prejuízo, gente. Aí o carro dava mais, o Chevette, né, não era o carro, dava mais trabalho, porque eu perdi a alegria, eu larguei, desgostei, abandonei, deixei ele ali. Tem um irmão, esse que esteve aqui no final de semana comigo, ele estava construindo uma casa. Ele comprou um terreno, isso há 11 anos atrás, ele estava construindo uma casa. E a igreja fez um mutirão, vamos construir a casa do pastor, e a igreja fez um mutirão, estava todo mundo lá trabalhando, e eu fazendo a parede. Eu havia feito um andaime, um suporte, para que eu subisse, eu trabalhasse lá. Quando você faz, você sabe como está, não é verdade? Só que eu cuidava de uma igreja na Árvore Grande, que era um bairro do outro lado da cidade. Então deu 4 horas, eu disse, olha, eu tenho que ir embora no domingo. Eu tenho que ir embora porque eu tenho culto e eu preciso ir para a igreja, eu vou lá para o Nova Esperança ainda. Não, tudo bem, pode ir embora. O pastor me liberou, eu fui embora. E uma outra pessoa subiu no andaime que eu estava para terminar o trabalho que eu estava fazendo. Só que eu sabia como estava o andaime e ele não. E ele então se apoiou no andaime com uma lata, se apoiou na parede com uma lata nas costas, e o andaime desmontou com ele. E a lata caiu em cima da perna dele e quebrou a perna dele. Aí a minha cunhada ficou muito triste. O meu irmão ficou muito triste. E eles venderam a casa. Uma semana depois que eles venderam a casa, uma semana depois, ou 2 semanas depois, nós já estávamos sentados na mesa conversando sobre a casa que ele havia vendido. Ele já havia se arrependido por ter vendido. Porque a tristeza, amados, ela é o oposto da alegria. Ou você está alegre, ou você está triste. É verdade ou não é? E Jesus era a alegria dos discípulos. E Jesus não queria que o fato dele ser tirado dos discípulos gerasse uma tristeza em que eles perdessem o foco. O que aconteceu comigo? Eu perdi o foco. Por isso que eu vendi o carro. O meu irmão perdeu o foco, por isso que ele vendeu a casa. Eu estou falando dele aqui, mas eu falei com ele de tarde, gente, que eu
ia falar isso aqui, tá bom? Então tá liberado, viu, pastor? Tá liberado. Eu falei com ele. Falei, posso falar? Ele falou, pode. Perdeu o foco e vendeu. E ele ainda me disse, olha, foram 11 anos para poder comprar outro terreno. Para poder construir, demorou 11 anos, lutando, pagando aluguel. Paguei o preço porque eu perdi o foco. E Jesus tinha essa preocupação com os discípulos. Porque a alegria dos discípulos estava em... Só que Jesus seria tirado deles. Jesus seria tirado. E Jesus estava com medo de que eles perdessem totalmente o foco. Já conversou com alguém em depressão, gente? Quem já conversou com alguém em depressão? Eu não vou perguntar se aqui alguém já teve depressão, para você não se expor, mas já conversou com alguém em depressão? Alguém em depressão, ele não tem vontade de sair de casa. Quando ele sai, ele não tem vontade de voltar. Não é verdade? É assim. Ele não tem vontade de tomar um banho, de se arrumar. Ela não tem vontade de dormir. Quando dorme, ela não tem vontade de acordar. Não é verdade? Eu já conversei com pessoas que disseram, olha, se eu pudesse dormir hoje, não acordar mais amanhã, para mim estava tudo certo. Porque a tristeza, o oposto da alegria, ela gera esse sentimento. Faz a pessoa perder. Aí alguém diz assim, gente, a religião ela é terrível. A religião ela mata. Aí alguém diz assim, não, mas nós somos crentes, no meio de crente não existe isso. Amados, vai ver o que aconteceu com o profeta Elias. Quando ele estava sendo perseguido por Jezebel. Pergunta para ele o que aconteceu. Ele estava correndo e entrou na caverna e não queria mais sair. E ele disse, olha, eu quero morrer aqui dentro. Ele estava deprimido, ele estava triste. E aí Jesus, ele tem essa preocupação conosco. Porque a palavra que Jesus dá aos discípulos, aqui ela se estende para nós. Amém, gente? Ela se estende para nós. Jesus tem essa preocupação conosco. Porque, na maioria das vezes, nós estamos apegados em coisas ou em pessoas. É um relacionamento que termina, perdemos o foco. Perdemos a direção. Há pessoas que se matam. É verdade ou não é? Estou falando besteira? É alguém que Deus tira, pronto, perdemos o foco. Perdemos a direção. Ficamos perdidos. Não sabemos por onde começar ou por onde recomeçar. E Deus tem essa preocupação. Jesus tinha essa preocupação com os discípulos. Porque ele seria tirado. Você quer ver? Lê comigo. Vamos ler comigo. Coloca lá, Israel, a partir do versículo 4. Vamos ler comigo. Mas tenho-vos dito essas coisas, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Eu não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós perguntais para onde, nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de... Quando eles dizem para os discípulos, ó, eu vou partir, eu vou para o Pai. Os discípulos ficaram tristes. Quem não fica triste, gente, com uma perca dessa? Talvez até eles conhecer Jesus, a vida deles nem sentido fazia. Né? Quantos de nós aqui que até conhecer Jesus, a vida nossa não fazia sentido nenhum? Não fazia sentido nenhum. Quantos de nós aqui, até conhecer Jesus, não tinha plano para o amanhã? Aí depois conheceu Jesus, o coração se encheu de plano. Talvez os discípulos, até conhecer Jesus, não tinha plano, não tinha prioridade, não tinha nada. Mas agora eles conheceram Jesus, eles estão cheios de esperança, cheios de alegria, mas agora Jesus vai ser tirado deles, e o coração deles se enche de tristeza, e Jesus está preocupado, com medo de que eles perdessem a direção, que eles perdessem o foco, e Jesus começa a instruí-los. E Jesus disse, olha,
não me vereis um pouco, e um pouco mais me vereis. Aí eles não entendiam do que estava falando. Talvez, no coração de alguns, Jesus estava falando de que ele ia morrer e depois ele só ia vir na ressurreição. Mas Jesus estava dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias longe de vocês. Mas depois eu vou voltar e vereis novamente. Aí Jesus continua ensinando. E diz, olha, e depois eu vou para o Pai, para que o Espírito Santo venha. Porque o Espírito Santo é aquele que vai, porque Jesus havia feito uma obra na terra. Só que a obra de Jesus, ela não ia ser difundida pelo próprio Jesus, amados. Porque quem convence o homem do pecado? É eu, é você, é Jesus? Não. A Bíblia não diz que quem convence é Jesus. Quem convence o homem do pecado? É o Espírito. Então, se ele não vem, o mundo não conheceria Cristo. Amém, gente? O Espírito Santo precisava vir, havia uma necessidade. E ele está explicando isso para os discípulos. Olha, eu preciso ir. Porque depois de mim vai vir alguém que convence o mundo da morte, do pecado e do juízo. Ele está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai convencê-lo. E aí ele usa o texto, ele usa a conversa para falar de uma mulher que vai dar à luz. Né? Ele vai falar agora de uma mulher que antes de dar à luz, ela fica triste. Porque ela sabe que ela vai passar por um momento difícil. Ela sabe que ela vai ter dor. Jesus usa eu não sei, eu nunca tive filho assim, eu sou macho, né? E para os homens da igreja não adianta nem perguntar, mas para as mulheres que já teve, né? Diz que no momento do parto a mulher quer a morte também, né? Eu não sei se é verdade, é? Diz que dói demais, né? Bom, não sei. A pastora Orlando, ela fala uns negócios meio engraçados, eu não vou falar aqui. Mas ela fala um negócio meio engraçado com relação a... Ela diz que o homem nunca vai saber que dor é essa. A pastora Orlando diz, o homem nunca vai saber que dor é essa. Ela diz, muito engraçada a pastora Orlando. Está chegando aí mês que vem, né? Glória a Deus. Mês que vem, dia 8, a pastora Orlando está chegando aí. Mas enfim, amados. Só que depois que a criança nasce, Jesus usa... Ele faz esse exemplo. Depois que a criança nasce, a mulher não se lembra mais da dor ou da aflição que ela teve. Porque é muito gratificante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não disse que depois que você conhecesse Ele, a sua vida seria alegria após alegria o tempo todo. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos dificuldade, teríamos aflições. Vai ter momento em que você vai se alegrar, vai ter momento em que você vai ficar triste. Mas o importante é você não perder o foco. O importante é você não saber quem é a fonte, você não esquecer. O importante é você não esquecer quem é a fonte da sua alegria. E era isso que Jesus estava tentando passar para os discípulos. Olha, eu aqui ou eu lá, não interessa. Porque o Espírito vai vir, mas ele vai testificar de mim. E eu sou a fonte da sua alegria. Amém, gente? 2022 vai ser um ano de colhermos frutos maravilhosos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades ou que nós não ficaremos tristes. Talvez Deus pode levar alguém da sua família esse ano, não sei. Ou da minha. Pode ser que aconteça? Pode. A verdade é essa. Só que como profetizamos no princípio, nada e nem ninguém vai tirar a minha alegria. E nada nem ninguém vai poder tirar a sua alegria, porque o Senhor Jesus é a fonte da sua alegria. Amém, gente? O Senhor Jesus, Ele é a fonte. E se Ele é a fonte, ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso orar com você?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus, então? Se Jesus é a fonte da sua alegria, no começo, no primeiro culto de janeiro, nós falamos sobre o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de Filipos. Ele estava preso e ele estava motivando a igreja de Filipos a não perder o foco, a não perder a alegria. Ele fala 10 vezes sobre a alegria naquele livro. Ele estava motivando as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Simples e objetivo. Da mesma forma que o Senhor vai lhe proporcionar muitas alegrias esse ano, muitas alegrias, você também vai ter dificuldades. Isso é fato. Isso é fato. Tá bom, gente? Mas eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Quem é a fonte da sua alegria? Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a fonte da minha alegria. O Senhor é o motivo da minha existência. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para nós. Meu Deus, o maior prazer em que temos é em servir ao Senhor e saber que o Senhor também está nos servindo. Pai querido, nós não estamos profetizando aqui, mas sabemos que assim como o Senhor estava preocupado com os discípulos, talvez, Senhor, existe um motivo de preocupação conosco. Meu Deus, talvez Senhor, talvez a alegria de alguém foi roubada antes mesmo de entrar aqui nesse lugar, ou no princípio deste ano. Pai querido, mas o Senhor é aquele que é a fonte de tudo, é a fonte de vida, é a fonte da... Porque o Senhor tem prazer, Pai querido, quando conquistamos. O Senhor tem prazer quando vencemos. Eu sei que o Senhor não tem alegria, meu Deus, no nosso sofrimento. Mas eu sei, Senhor, mas eu também sei que às vezes é necessário passarmos por algumas dificuldades para podermos crescer. Se não fosse assim, meu Deus, o povo de Israel não teria passado pelo Egito, ou pelo deserto. Pai, em nome de Jesus, em qualquer luta que entrarmos, ou em qualquer dificuldade em que tivermos, esteja conosco. A tua palavra diz que quando passarmos pelo fogo, a chama não nos queimará. E quando passarmos pela água, o Senhor estará conosco. Então, Deus, em nome de Jesus, o maior problema, Senhor, não é passar pelas dificuldades, mas é passar por elas sozinho. Mas eu tenho certeza que esta igreja está amparada pelo Senhor. Eu tenho certeza que nós estamos amparados no Senhor. Em todas as dificuldades da nossa vida, no ano de 2022, o Senhor nos dará vitória. E, meu Deus, assim como a mulher, quando vai ganhar o seu filho, ela sente dor, mas depois ela sente alegria por ter nascido um filho. Depois de cada conquista, depois de cada vitória, nós nos alegraremos e glorificaremos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, 365 dias de vitória, de conquista para a tua igreja. Em nome de Jesus, digo amém.